Olá, gente! Mais um vídeo aqui sobre a obra e vida de Arthur Schopenhauer e hoje eu vou falar sobre um tema que ele escreveu que eu gosto muito, que é sobre a solidão. Vocês já leram O Dilema dos Porcos-Espinho? Schopenhauer, ele usava muito de parábolas para explicar seus conceitos, pensamentos, ideias. E uma muito famosa foi O Dilema dos Porcos-Espinhos, que ele escreveu. Ele publicou na sua última obra, Parerga e Paralipônima, quando ele tinha uns 63 anos, mais ou menos. Mas a inspiração para essa parábola surgiu muito tempo antes, quando ele tinha somente 16 anos de idade. E aconteceu que ele estava escalando uma montanha. E para chegar no topo dessa montanha, ele precisou pernoitar numa chapana com muitos outros homens. Eram pastores de ovelha e estavam todos embriagados. Então ele pernoitou num lugar superlotado. Imagina ele que era desde pequeno, desde criança, não gostava muito de convívio social, aproximação com pessoas, muita gente. Tanto que os pais dele cobravam isso dele, né? A mãe dele pedia a ele, dizia que queria que ele fosse uma pessoa mais amável, mais aceitável para com as outras pessoas. O pai dele, durante as viagens dele que ele fazia, escrevia muito ao filho. Ele pedia também, ele falava que gostaria que ele fosse... Aqui, ó, eu gostaria que aprendesses a te tornares mais aceitável para com as pessoas, né? E a mãe dele também cobrava isso dele, né? Que ele fosse mais amável, mais cordial. Porém, Arthur, ele não queria, não gostava muito disso, não. Muitas vezes até ele preferia ficar sozinho. Ele gostava muito de ficar lendo, de ficar escrevendo, de tocar flauta. Então, o Dilema dos Porcos-Espinhos, que ele publicou na última obra, Parerga e Paralipônima, né, como eu falei, mas a inspiração foi quando ele tinha 16 anos e estava escalando a montanha. Então, ele escreveu no relato, no diário de viagem, porque naquela época eles usavam diário de viagem. As pessoas tinham o hábito de escrever, era uma maneira de registrar seus momentos, suas viagens, né? E até as editoras publicavam esses diários de viagem. A mãe dele, inclusive, ela começou a ser escritora publicando diários de viagem, depois que ela começou a escrever romances. Então, ele escrevia, mas não era para publicar, não. Ele escrevia porque da época, era muito comum. Então, depois ele escreveu qual foi a experiência dele ao pernoitar nessa chapana. Ele escreveu: era insuportável a quentura animalesca, produzia um calor cadente. E foi daí que surgiu a inspiração mais tarde para o Dilema dos Porcos-Espinho, que eu vou ler agora para vocês, tá? Durante uma era glacial, quando o globo terrestre esteve coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos, por não se adaptarem às condições do clima. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir, a juntar-se mais e mais. Assim cada um podia sentir o calor do corpo do outro. E todos juntos, bem unidos, aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam mais calor, aquele calor vital que era questão de vida ou morte. E então afastaram-se, feridos, magoados, sofridos. Dispersaram-se por não suportarem mais tempo os espinhos dos seus semelhantes, pois doía muito. Mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com precauções, de tal forma que, unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas suficiente para conviver sem ferir,
para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. Assim, aprendendo a amar, resistiram à longa era glacial e sobreviveram. Bom, então esse foi o dilema dos porcos-espinho, que ele compara, né? Ele expõe o conceito de convivência social a partir da convivência dos porcos-espinho. E também ele escreveu muito sobre a solidão, ele era um grande apreciador, ele gostava muito. Algumas frases dele sobre solidão. O distanciamento social incomodava, né, os pais dele, né, como eu falei. Mas é uma coisa que ele apreciava muito. E ao longo dos anos, conforme ele foi ficando mais velho, ele foi cada vez apreciando mais e mais a solidão e escrevendo sobre ela. E ele escreveu: a terra está coberta de pessoas que não merecem que com elas se falem. Vocês concordam, não concordam? Ah, é verdade, fazer o quê? Ó, cada um pode ser ele mesmo de maneira completa somente enquanto estiver só. Logo, quem não ama a solidão também não ama a liberdade, pois é-se livre apenas quando está só. Para agradar a sociedade é necessário que seja trivial e tacanho. Em sociedades desse tipo, precisamos abrir mão de 3/4 de nós mesmos para nos assemelharmos aos demais. Gente, isso foi escrito no século XIX, mas serve para os dias de hoje, né? As pessoas são, via de regra, insolventes, nada tem no trato com elas que nos indenize pelo tédio, pelas fadigas, pelos desgostos que nos causam. Por isso, quem as troca pela solidão faz um bom negócio. E foi o que ele fez, muitas vezes ele trocou as pessoas por solidão. Ou pelo cachorro dele, que ele gostava muito da companhia dos animais. Um exercício fundamental da juventude deveria ser aprender a suportar a solidão, porque ela é uma fonte de felicidade e de paz de espírito. Os jovens, desde cedo, podiam mesmo aprender a lidar melhor com a solidão, né? Que eles gostam mesmo de viver em bando. Vamos ver o que ele fala sobre isso? Olha, gente. Nesse sentido, comparar a sociedade comum com aquela música de trombetas russa, na qual cada trombeta produz apenas um tom, aqui outra parábola. De maneira que somente por meio da coincidência pontual de todas resulta uma música, pois a mente e o espírito da grande maioria das pessoas são monótonos como uma trombeta desse tipo. Muitas delas chegam a parecer ter sempre o mesmo pensamento, incapazes de pensar em qualquer outra coisa. Disso explica-se, portanto, não apenas porque são tão entediantes, mas porque são tão sociáveis e preferem caminhar em bandos. Apenas juntos e pela união é que se tornam algo, assim como aqueles trombeteiros. E pensam que se tornam algo relevante, né, gente? Bom, então, tô fazendo esse vídeo hoje mais curtinho. Eu tô sem tempo de fazer vídeo porque dá trabalho, viu, gente? Tem que estudar. Então, mas eu não vou desistir, eu vou continuar falando da vida e obra de Arthur aqui. Sempre que eu puder, eu venho, publico um vídeo, nem que for mais curtinho. Não sei se vocês repararam, mas eu comecei a falar da infância dele, do nascimento, né, dos pais dele, e eu vou seguir essa linha. No próximo vídeo, talvez eu traga a adolescência dele e a formação dele. E depois da formação dele é que ele começa realmente a filosofar, a ser mais filósofo, né? Então, aí vai entrar uma parte muito legal, que é Schopenhauer já adulto, filósofo, e o relacionamento dele com as pessoas, com os outros filósofos, com a mãe dele, a coisa fica bem tensa. Como é o relacionamento com a irmã dele?
Bom, ocorreu aí um fato que marcou muito a vida dele. Foram dois fatos, na verdade, que marcou muito a vida dele, que foi uma escolha que ele teve que fazer e foi quando o pai dele morreu. Então, vocês vão saber tudo isso se continuarem aqui me acompanhando. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu criei esse canal para falar, entendeu? Para falar do filósofo, porque eu não tenho para quem falar. Mas eu não tenho grandes pretensões aqui com esse assunto, porque eu sei que não é do interesse da maioria das pessoas. Mas os poucos que vierem e gostarem de conhecer Arthur Schopenhauer através de mim, eu fico muito feliz e agradecida. Então é isso, gente. Boa noite.